Oi, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com o Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi os 3 primeiros meses de vida da Isabela. Ela completou 3 mesinhos essa semana, no dia 18, e nós vencemos então aí a primeira etapa, que é chamada a esterogestação, né, que é a gestação fora do útero, que foi um termo criado para definir aí esses primeiros meses de vida do bebê, onde eles ainda são extremamente dependentes das mães, por estarem literalmente aprendendo a viver, né? Depois de sair do útero quentinho e acolhedor para o mundo cheio de informação. Então tem toda a questão da amamentação, enfim, inúmeras coisas onde a gente precisa de uma dedicação extrema, né, de cuidados e uma série de coisas que podem auxiliar, né, nesse momento, que eu fiz aqui em casa. Fiz um post lá no meu Instagram, se tu ainda não me segue, eu vou deixar o arroba aqui em cima, falando um pouquinho mais sobre isso, sobre o termo. E hoje, agora aqui, eu vou falar mais como foram, né, nossa realidade. Bom, quando nós viemos do hospital, a minha mãe veio comigo aqui para casa. Como eu fiz a cesárea, né, acaba, querendo ou não, requer cuidados físicos um pouquinho mais específicos. Então, foi ela que ficou comigo lá no hospital e veio aqui pra casa. Ela ficou acho que uns 10 dias aqui em casa comigo, me auxiliando. Até porque eu tive que fazer algumas medicações, também tive bastante dor por conta disso. Então, às vezes, até pra mim levantar, eu precisava de ajuda, assim. Eu falei no outro vídeo que eu fiz aqui no canal que eu tenho uma recuperação boa, assim, e eu me coloco numa posição de me esforçar para melhorar o mais rápido possível, mas de certa forma tem coisas que a gente não pode, né, apressar. Então, minha mãe ficou comigo para me dar esse auxílio, né, até porque eu sou sozinha para tudo aqui em casa, e aí tinha toda a adaptação com a Isabela. Eu tinha tenho o Otávio, né, com horário de escola, então comida, casa, bebê, roupas. Então, sozinha não tinha como dar conta, né? Ainda a gente tá se adaptando, dias são mais fáceis, outros não, porque a Isabela pede bastante colo, vou falar sobre isso depois. Então, a mãe veio pra cá comigo, ela ficou direto aqui uns 10 dias, depois ela seguiu vindo até a Isabela fazer acho que um mês. Ela vinha todos os dias, meio-dia, a gente almoçava junto, daí ela levava, voltava pra escola, buscava, voltava da escola, e aí ficava com a Isabela pra mim fazer as coisas, ou fazia as coisas, e assim foi indo, a gente foi se adaptando. Com o tempo ela foi vindo menos, assim, né, quando eu precisava, mas não pro almoço, e até hoje é ela que leva e busca o Otávio pra mim, e é ela que é praticamente responsável por todas as roupas da nossa casa, né. Então, eu tenho esse auxílio aí. A primeira dificuldade que eu enfrentei, assim, com a Isabela foi a questão da amamentação. Ainda lá no hospital, ela não estava conseguindo mamar. Mas nesses primeiros 48 horas, né, eles costumam dizer que o bebê tem uma certa reserva, então eles não sentem tanta fome. Então, a gente foi, né, tentando se adaptar, ela não conseguia ter a pega correta, né, que é chamada. E aí a gente veio para casa e isso, com essa dificuldade, permaneceu. E aí ela chorava muito e a gente percebeu que ela estava ficando com fome, porque ela tentava mamar, não conseguia. Aí ela ficava braba por não conseguir. E aí quanto mais brava ela ficava, mais difícil, né, se tornava. Então a gente, né, percebeu que ela estava ficando com fome e precisamos, né, então dar a fórmula para ela, que é o leite de lata, né? Infelizmente, eu confesso para vocês que foi bem difícil para mim, porque eu sou completamente a favor da amamentação, né? Eu entendo a importância que é e a conexão da mãe com o filho. Eu amamentei o Otávio até os 2 anos e 4 meses dele, e eu tinha uma expectativa muito grande para amamentar a Isabela também, né? Exclusivamente no meu peito. Mas infelizmente não pôde ser assim, né? Também eu não podia ficar deixando ela passar fome. Então a gente deu a fórmula
e ela também teve um pouquinho de dificuldade para pegar a mamadeira, mas conseguiu. E aí ela começou a se acalmar, a gente percebeu, né, que realmente ela precisava se alimentar. Mesmo assim, eu continuei insistindo com o peito para ela aprender, né, e ela foi conseguindo. Ela era bastante preguiçosa, assim, pra mamar. Ela mamava um pouquinho até na mamadeira e dormia, então ela mamava toda hora. E a gente foi intercalando. E aí, no começo, ela usava muito mais a mamadeira, né, a fórmula, como via de alimento para matar a fome dela. E o peito era mais uma questão de acolher, sabe, da nossa conexão. Ela usava para se acalmar, né, para ficar mais tranquila, para dormir. E eu continuei insistindo. Hoje, a gente já tá praticamente substituindo essa questão. Ela praticamente só mama no peito então, agora. Ela já aprendeu, né? Já tá mamando perfeitamente no peito. A mamadeira é só quando é necessário, né? Então a gente tá fazendo essa troca e se Deus quiser, em breve ela vai mamar exclusivamente no peito. Vencemos a amamentação, graças a Deus, tudo certo. Pra alegria do meu coração e do bolso de todo mundo, né? Porque o leite é muito caro. Enfim, o segundo ponto que eu tenho para falar sobre os 3 primeiros meses da Isabela foram a questão das cólicas, né? Isso, infelizmente, é muito natural, né? Na grande maioria dos bebês. E com o Otávio eu não tinha tido, né? Ele não teve cólicas, mas a Bela, infelizmente, teve. É bem complicado, principalmente porque a gente vê ele sofrendo ali, né, com aquela dor e não tem muito que a gente possa fazer. Existem alguns remédios que auxiliam, algumas posições que tu pode pegar o bebê, né, naquele momento, mas para realmente sarar aquilo dali não tem muito o que fazer, né? Em geral é dito que quando o bebê tem cólica, isso permanece até os 3 meses, então agora a gente chegou nos 3 meses, eu espero que realmente pare de vez, mas já diminuiu muito em relação aos primeiros dias, né? Acaba sendo muito cansativo também, porque eles choram muito, né? Não dormem direito, então acaba sendo bem estressante, mas infelizmente faz parte. O importante é que agora a gente já venceu, quase venceu essa etapa também. Outra questão desse tempo com a Bela é que ela tem muita dificuldade de ficar no meu conforto, no carrinho, deitada, enfim, qualquer lugar que seja. Ela gosta de estar no colo, né? A nossa tão querida chamada balda. Eu vejo em alguns lugares aí, né, dizendo que bebês recém-nascidos não sabem fazer manha. E eu acho que não é banha a palavra correta, mas que a balda existe, ela existe. Porque eu tenho até alguns registros, assim, né, da Isabela no meu colo, tava super bem, e aí tu larga ela, no instante que tu larga ela, ela começava a chorar, né? Então, é bem complicado e bem cansativo, mas eu sou adepta ao colo, porque passa muito rápido, né? Eles crescem muito ligeiro e daqui a pouco eles não querem mais o nosso colo. Então, eu dou amor o quanto for necessário. Mesmo que as costas doam, mesmo que a gente não consiga dar conta de fazer outras coisas, muitas vezes eu não consigo ir no banheiro, porque a Isabela tá no meu colo, mas faz parte e a gente vai melhorando pouco a pouco. Atualmente ela já fica um pouquinho mais assim, né? Fica um tempinho ali no bebê conforto, principalmente o carrinho ela não gosta, mas antes era muito, muito, muito mais, assim, no colo. Agora já tem um certo equilíbrio. Então, eu acredito que aos poucos vai ir melhorando realmente. Eu tinha deixado lá no meu Instagram, se tu não me segue, né? Já tinha dito ali antes, vai lá me seguir. Uma caixinha de perguntas para responder algumas dúvidas ou que pudessem querer saber sobre esse período. E eu tive algumas questões que eu achei bem legal e eu trouxe para cá. A primeira delas foi como foi pro Otávio, né? E é uma coisa que eu vejo muito, assim, mães que já tinham filhos e, né, tiveram recém-nascido falando desse tempo, que é muito difícil e tal, e isso não aconteceu aqui em casa. O Otávio foi desde o princípio e tem sido cada vez mais impecável. Ele não tem ciúmes.
E eu achei que teria, né, porque era só nós dois, mas não, ele tem ciúmes dela, ele quer ela só pra ele é completamente apaixonado pela Mana. Ele me ajuda muito, 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 muito. Ele amadureceu muito com o nascimento da Isabela, sabe, em questão de comportamento dele. Ele é muito companheiro, sabe, ele sempre foi muito amado, mas ele agora é mais ainda. Eu, assim, sou encantada com o comportamento dele, assim, sabe, tenho muito orgulho da maturidade que ele tá tendo, assim, com 7 anos, nesse momento. Desde o princípio, quando eu contei a gravidez, ele ficou extremamente feliz, né? E isso todos os dias aqui em casa é evidenciado, assim, o amor que ele tem, a felicidade, o cuidado, o carinho, tudo, assim, com nós duas, assim, ele é o homenzinho da casa mesmo, assim, é lindo de ver. Outra coisa que me perguntaram lá é se a Isabela estava dormindo no berço dela. Então, minha gente, mais ou menos, mais pra menos do que pra mais. Eu arrumei o quartinho da Isabela junto com o do Otávio, né, com o berço oficial dela, digamos assim, ali, as coisinhas dela. E eu mandei fazer um mini berço lá pro meu quarto, pra pôr do lado da minha cama, pra esses primeiros tempos, né. Nos primeiros dias, a gente colocou ela ali, a mãe tava aqui comigo, quando ela chorava eu pegava ela, fazia ela dormir de novo, largava no bercinho, e assim foi indo, né, tinha essa intercalando. Depois que a mãe foi embora, eu continuei permanecendo nesse ciclo. Mas daí veio esse friozão, né? E aí eu confesso pra vocês que quando ela começava a se fazer um chorinho, eu já pegava ela e deixava ela dormindo comigo. E não tem nada mais gostoso que dormir com um bebê recém-nascido no braço, gente, é gostoso demais. Eu sempre fui completamente apaixonada por ver o Otávio dormir. Então, a Isabela tá dormindo comigo no momento de noite, né? Durante o dia, quando ela vai fazer as sonecas dela, eu tenho posto ela no berço grande do quarto, mas de noite ela dorme comigo. Certo ou errado eu não sei, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, então ela dorme comigo. É só eu na minha cama. Então eu acho muito triste deixar ela ali sozinha no berço sem necessidade. Então ela tá dormindo comigo. Outra coisa que me perguntaram foi qual era a minha maior dificuldade, né? E eu acho que a maior dificuldade é justamente lidar com tudo, assim, né? Sozinha. Às vezes é cansativo, é estressante, mas emocionalmente falando, assim, sabe? Em geral, eu acho que é isso. Mas eu tenho lidado muito bem, porque é muito mais momentos de felicidade, de alegria, né? Onde eu entendo muito mais o que tudo isso significa do que momentos de dificuldade. Então, não tem muitas coisas assim, né? A questão financeira também, né? Obviamente, porque eu tô desempregada, então eu dependo muito, né? Totalmente, na verdade, da minha mãe, enfim. Então, isso é meio difícil também, mas graças a Deus que eu tenho uma rede de apoio, né, pra contar, porque senão nem sei como seria. Então, eu sou grata ao que eu tenho e como as coisas são, porque dentro de muitas realidades aí, né, poderia ser bem mais difícil. Então, nem posso falar sobre dificuldades, assim. São coisas naturais, normais, que acontecem e que vão passar e vai dar tudo certo. Depois tinham me perguntado ali sobre as cólicas, né, mas eu já falei. Eu acho que foi isso. Em geral, os 3 primeiros meses da Isabela foi só amor, né? Ela é um bebê muito querido, ela é muito amada. Ela é muito esperta. Bom, hoje eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 20, e a dona Isabela tá com 3 meses e 2 dias, e hoje à tarde ela resolveu que ela queria se sentar, né? Ela fica fazendo força pra levantar normalmente, e hoje à tarde ela tava ali no sofá escorada com a minha mãe, eu tava lavando coisa, e ela fez força e se apoiou e ela sentou, gente. Não é um papo de mãe louca coruja que quer que o bebê faça as coisas. Ela realmente fez isso. E eu fiquei assim, né? Tudo bem, querida, tu tem só 3 meses, então não apresse as coisas. Então ela é muito, muito esperta. Os bebês em geral hoje são, né? Mas é isso, assim, é uma bênção realmente
ter ela na minha vida, ser mãe da Isabela é um presente de Deus, com certeza, né? Ser mãe, os meus filhos são um presente de Deus na minha vida, porque eu sou muito grata, realmente. Tem dias difíceis, tem dias cansativos, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? De muitas, na verdade, mas faz parte e eu não, em momento nenhum, faria diferente. Então, eu sou muito feliz com esses 3 primeiros meses da Bela aqui na nossa casa, que venham muito mais vídeos falando sobre os meses da Bela, as novidades por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostem desse tipo de conteúdo, que é a nova realidade aqui do canal, não é mesmo? Então deixa o seu like, te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito, envie esse vídeo para alguém que tu acha que vai gostar de assistir. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau!